Boa noite, sou Oswaldo. É, Sou umbandista agora, né? Já fui espírita, já fui católico, sou solteiro, sou biólogo, sou farmacêutico. Que mais? Sou professor de Química e Biologia, Ciências e Matemática. E estamos aí para bater esse papo. Legal. Bom, primeiro nós somos amigos de profissão, né? Professor, e eu acho que a sua área, eu sou da área de humanas, né? A minha área é humanas, mas eu vou até iniciar aqui o programa, nosso papo, dizendo que a educação tem que ser valorizada nesse país e o profissional da educação, para muitos, é a última esperança ali na frente, né, daquele indivíduo, daquele adolescente, daquela criança. Então a gente precisa valorizar mais esse profissional, porque Com é certeza. possível o país mudar e melhorar se a gente tiver, de fato, uma mudança sensível na educação. E, e professor não é inimigo, né? Porque Com algumas certeza. pessoas encaram o professor como inimigo, inimigo dos pais, inimigo dos alunos, mas não. Nós somos aqueles que de verdade nós queremos o bem dos alunos, das famílias, e é isso que a gente deseja. Mas enfim, foi só uma observação, tendo em vista que... Só completar, Marcelo, o que eu vejo também, o que está faltando muito hoje em dia é a atuação dos pais, Sim, sim, família, né? família, né? Pai, mãe, que É, seja o educador que estiver ali responsável pela criança, pelo adolescente sim, principalmente, ser mais atuante na vida sim. dessa criança, desse jovem, né? Hoje eu pergunto para meus alunos, seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, olha seu caderno? Não, professor. Então, o pai e a mãe tem que estar preocupado sim. Chegou da escola, uma dica, tá, gente? Pergunta, filho, que o professor deu? Deixa eu ver seu caderno. Que tem aluno que não faz nada em sala de Sim. aula, né? Tem que a gente acaba hoje a gente vê muita terceirização dos filhos e um abandono, né, literal, Total. aí, intelectual, afetivo, e a gente tem que ser presente, né? Tem que estar acompanhando, tem que estar olhando, tem que estar ao lado o tempo todo, né? Acho que Sim, isso é fundamental. Então essa mensagem inicial do programa hoje eu acho que vale muito para todos nós enquanto sociedade, né? sim. Bem, Oswaldo, Vamos lá. falando sobre espiritualidade, você, na sua infância, você já tinha uma ligação, como você coloca, que é um bandista, já era essa ligação espiritual ou não? Você começa a sua caminhada em outro lugar? Eu vou começar a falar desde quando eu era criança, uns Tá, 12, 10 anos, por tá, aí. Eu era meio que assim, obrigado a ir na missa com a minha mãe. tá. Todo domingo, minha mãe é super católica, e todo domingo eu tinha que ir na missa com ela. Aquilo ali para mim era meio robótico, né? Eu não tinha um porquê estar ali. Tá. Não fazia sentido para mim. Era mecânico, né? É uma coisa bem mecânica, era mais companhia para minha mãe mesmo. E aí o tempo foi passando, eu fui ficando, entrei na faculdade, onde eu tinha um professor de botânica, o Agnaldo. Eu fiz minha primeira faculdade foi ali na Integradas de Guarulhos, eu fiz biologia lá, foi onde eu conheci ele. Tá, Comecei a ter aula com ele de botânica e ele começou a me falar do espiritismo. Por que ele começou a me falar do espiritismo? Eu peguei uma amizade bem bacana com ele, que foi assim, fora, não foi só professor e aluno, foi Aguinaldo e Oswaldo. Foi onde ele começou a me falar. Por que ele começou a me falar? Porque eu tinha muitos tabus na minha cabeça, devido à minha condição sexual. Eu tá, sou homossexual e devido a isso eu tinha muitos tabus na minha cabeça. Por quê? Porque aconteceu isso comigo. Eu tenho 5 irmãos, todos são héteros, e por que justamente comigo isso?
Deus vai me castigar. Então, para mim, eu tinha um Deus punidor, punitivo, né? Que castigava, que quando eu morresse eu ia para o inferno queimar, né? O que os evangélicos pregam, né? Eu tinha muito isso, esse medo. Até o colega que estava aqui falando remeteu muito isso na minha cabeça. Foi onde Opa, ele, foi onde ele começou a me apresentar, falar do espiritismo. E na minha sala tinha uma amiga, Adriana, que ela falou assim: Oswaldo, vamos comigo lá no centro, FEPEC, que fica aqui na Vila Augusta, na sim. Salvador Gaeta. Por sinal, uma casa muito bacana, muito boa, super recomendo. E eu fui lá assistir uma palestra. E daí para frente eu comecei a ir toda segunda-feira, ir lá assistir a palestra. Comecei a ler livros espíritas, na época da Zíbia Gasparetto, de romance. E com o tempo eu percebi que o romance estava ficando pouco para mim. Eu queria conhecer mais, eu queria Tá, conhecimentos técnicos. tá, Foi onde eu comecei a fazer cursos tá. na casa, no Para entender a FEPEC. doutrina, Isso, em conhecer a a doutrina doutrina, né? espírita. A profundidade dela, né? Foi onde eu comecei a ler fazer cursos na casa, que são os 5 livros da doutrina espírita, né? E aí foi onde eu comecei a me aceitar. Isso eu já estava com o quê? Com 28 anos. Foi onde eu comecei a estudar e aí é onde eu comecei a me aceitar. E tirar a famosa culpa que o amigo estava falando, Sim, né? Daqui das minhas costas, né? Porque é uma coisa que eu não, né? O pessoal fala, qual a sua opção? Não é opção, é condição. Eu não sim. pedi, né? Quando eu soube que era um prazer, meu prazer era um prazer diferenciado, né? E eu sou culpado disso. Por que que Deus vai me castigar disso? Aí eu começava a fazer as perguntas. Um pai castiga o filho? Você, como pai, castiga o filho? Não, Não? Então, Deus, você acha que ele vai castigar nós? não, porque eu também creio num Deus misericordioso. Eu nunca acreditei nesse Deus que pune, né? E sempre foi minha visão, assim. Inclusive, na minha infância, um pouco contraditória com a minha formação inicial, né? Que também era a ideia muito pesada do pecado, né? Tudo era pecado. Sim, E eu não ia conseguir entender porque não é isso que Cristo deixou, né? Não é esse o grande ensinamento que nós temos, principalmente no Novo Testamento. Então, eu nunca consegui ter essa visão de um Deus que pune, né? E como um pai, que também sou, né, nesse mundo físico, eu sempre quis educar, né, mas não pelo viés da punição, mas pelo exemplo, né? Eu acho que, pelo menos é a minha convicção, né? Isso para tudo. Eu acho que não há melhor forma de educar do que o exemplo, né? sim, Como ser humano, né? Então, esse é a forma que eu encaro, vejo, sinto Deus, né? Para mim, sim. né? Então, foi aí com esses estudos que eu comecei a ver que não existe esse Deus É, punitivo, existe um Deus amoroso, sim. aonde ele fez o quê? Ele criou as 5 leis universais que regem o mundo, né? Inclusive as pessoas têm mania de falar assim: "Ai, Deus quis assim". Como assim Deus quis É, assim? é. Ainda mais que são coisas terrenas muitas vezes, né? Sim, não tem nada a ver. O povo, a sociedade tem esse costume de colocar a culpa em Deus. É, E é, Deus não tem nada a ver com o peixe, é, né? é. Isso é nosso comportamento perante a sociedade, perante as pessoas, né? É isso que vê, que coloca em conta, que ele vê a nossa religiosidade.